Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Dr. António Leitão Amaro, Excelentíssimo Sr. Deputado da Assembleia da República, Dr. Pedro Pimpão, Excelentíssimo Sr. Presidente da CCDR Centro, Professor Dr. Pedro Saraiva, Srs. Vereadores aqui presentes, Srs. Membros deputados da Assembleia Municipal aqui presentes também, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e demais membros das Juntas de Freguesia e das Assembleias de Freguesia aqui presentes, mais autarcas, Excelentíssimos Srs. Representantes das entidades civis e militares aqui presentes, Srs. Jornalistas, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É um gosto, como é óbvio, todos aqui saudar, cumprimentar e ver esta plateia como está. Mas é um gosto de uma forma muito especial, não me leve a mal, poder hoje contar aqui com os nossos ilustres convidados e de uma forma muito especial com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Dr. António Leitão Amaro. Eu tive a oportunidade de lhe dizer há cerca de 5 semanas, talvez, esta parte, quando, na altura também, no evento em que intervi, na qualidade de Presidente das Terras de Sicó, e tendo ele respondido a um desafio que eu lhe fiz para estar presente nessa altura, há cerca de 5 semanas, tive a oportunidade de lhe dizer o gosto e a satisfação que era poder contar com um membro do Governo nos nossos territórios, neste caso concreto, aqui, no território de Alvaiazer. Também tive a oportunidade de lhe dizer que, sobretudo nos últimos anos, quase diria ao longo dos meus quase 8 anos de governação, mas de uma forma muito especial, ainda mais especial nestes últimos anos, não tem sido fácil trazer membros do Governo aos nossos concelhos. E não ao Conselho de Alvaiazer, porque comunicando, contactando com a generalidade dos meus colegas Presidentes de Câmara, isto tem sido recorrente, consciência de que o Governo da nossa nação é um Governo com muito poucos elementos, é um Governo pequeno, tem feito um esforço enorme, um trabalho enorme, no sentido de arrancar o nosso país das dificuldades e dos problemas em que se encontra. Isso tem-nos levado muitas vezes a colocar o trabalho, o imenso trabalho que tem, à frente da comunicação, do contacto com as populações. Mas eu tive a oportunidade de dizer também na altura, e aqui reafirmo, que é essencial este contacto. E por isso fico muito satisfeito que um jovem, como o Sr. Secretário de Estado, Dr. António Leitão Amaro, um jovem como o senhor, mas já pleno de experiência, tenha a capacidade de percepcionar a importância que é fazer estes mergulhos no território, vir com muito sacrifício, com muito esforço seguramente, até porque eu sei que ainda há cerca de 40 minutos estava no Bussaco, o Sr. Ministro, numa outra cerimónia, e a seguir vai ter que se deslocar para outra, e, portanto isto é assim constantemente em contrarrelógio. Tenho consciência da dificuldade, do esforço que faz em ter vindo hoje aqui, mas isso reforça ainda mais a minha capacidade, a minha vontade de lhe agradecer, a minha capacidade de reconhecer esse esforço, tendo em conta que reconheço também que ele é essencial, esse esforço de mergulho no território, de visita dos nossos governantes da nação aos nossos territórios é essencial para conhecerem e reconhecerem muito mais de perto aquilo que são as necessidades, os anseios e agora, nestes tempos difíceis, as dificuldades das nossas populações. E por isso, caro Secretário de Estado, meu bom amigo, muito obrigado por ter aceito em boa hora e logo à primeira solicitação esse desafio de nos visitar hoje, num dia um bocadinho cinzento, com alguma umidade relativa, mas que parece-me que está de passagem, nos visitar hoje e fazer esse esforço. Efetivamente, esse esforço tem que ser sempre compensado e isso significa que tem que conhecer melhor o território, tem que, com esse esforço, ser capaz de conhecer melhor as suas gentes, conhecer melhor as suas dificuldades e, com isso, ser capaz, seguramente, no futuro próximo, de responder muito mais eficientemente, muito mais proativamente também, no seu exercício de governação. E por isso eu hoje tinha, grosso modo, uma mensagem muito genérica para lhe deixar, para lhe passar aqui, e que tem a ver com o seguinte: ao longo destes quase 8 anos de governação autárquica que já levo, eu tenho assistido, e sobretudo ao longo destes 4 ou 5 últimos, o último mandato de governação socialista, este mandato de governação
do governo social-democrata centrista, tenho assistido a uma panóplia, a uma avalanche de produção legislativa que eu acho que é sem precedentes nas últimas décadas de democracia em Portugal. Sobretudo, tendo como alvo as autarquias locais, o municipalismo e o intermunicipalismo. E isso tem sido também feito ou tem gerado uma grande onda também junto dos órgãos de comunicação social a nível nacional na sua generalidade. Como que se muitas vezes os municípios, as autarquias locais, as juntas de freguesia fossem o papão de todos os problemas que assolaram o país nestes últimos tempos, das dificuldades que os portugueses estão a sentir, fossem os grandes culpados do Estado da Nação. E eu quero dizer, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu penso que o senhor provavelmente bem saberá, mas recordá-lo aqui hoje, que os municípios são efetivamente um poder local, dos órgãos da administração pública do Estado que mais próximos estão das pessoas, que mais rapidamente respondem aos anseios e às dificuldades, às preocupações das pessoas a todos os níveis. É assim na educação, onde as competências são da exclusiva responsabilidade da administração central, mas onde os municípios, como o de Alvaiaze, frequentemente têm dado, desculpe, mas são peso peditório, têm contribuído de forma muito ativa e empenhada para a solução e não para fazer parte do problema. Eu recordo que aqui Alvaiaze não tem sido exceção seguramente, aliás, pelo contrário, talvez tenha até destacado, foi ainda há relativamente pouco tempo considerado o segundo melhor município a nível nacional dos 308 municípios do país, como o segundo melhor município para estudar, fruto de todos os apoios, todos os contributos que o município tem dado ao setor da educação no nosso concelho e por entidades que, em meu entender, bastante avalizadas, nomeadamente o próprio Ministério da Educação, a Deloitte, a Fundação Luso-Americana. E, portanto, isto não pode passar ao esquecido por parte dos senhores governantes, de quem legisla também dos senhores deputados, porque, de facto, os municípios continuam a ser uma pedra basilar da democracia em Portugal, mas mais do que isso, são cada vez mais em tempos difíceis como os dois, o primeiro elo de contacto com as populações, o que está mais próximo, aquele que diretamente, diariamente dá a cara e responde para procurar suprir em tempo real as dificuldades, os problemas, os anseios da população. Mas se é assim ao nível da educação, é assim ao nível da ação social, é assim ao nível do desporto, é assim ao nível do urbanismo, é assim ao nível dos serviços de proximidade, como limpeza urbana, é assim a todos os níveis que se relacionem com proximidade do Estado às populações. Por isso, gostava de dizer ao Sr. Secretário de Estado que pode, muitas vezes, para a comunicação social, para o comum dos mortais, para os cidadãos, parecer natural que os municípios tenham agora que fazer um esforço de sobremaneira para se disciplinar, e já que não conseguiram autodisciplinar-se, têm que vir regras emanadas superiormente do Governo da Nação, e nomeadamente, ou através do Governo da Nação, nomeadamente, regras emanadas da Assembleia da República para meter ordem nos gastadores dos municípios. Eu quero dar nota de que talvez nem tudo seja assim, Sr. Secretário de Estado, e por isso gostava de lhe dizer, dar nota de 2 ou 3 situações concretas de boas, que aquilo que considere, e perdoe-me a imodéstia, boas práticas de gestão aqui no município de Alvaiaze, e seguramente sê-lo-ão em muitos, mas muitos dos 308 municípios do nosso país. E a título de exemplo, quero só dizer que em matéria de número de elementos, de funcionários do município, eles já não eram muitos, há 4 anos atrás, mas eram 108, chegaram ao bonito número de 102 em 2012 e hoje somos 99. Ou seja, não era preciso o Governo, no caso concreto do município de Alvaiaze, ter legislado a obrigatoriedade de redução de 1% dos seus efetivos, seu quadro de efetivos, ou de 50%
dos efetivos que estão com contratos a termo certo, porque Alvaiazer, no caso concreto dos efetivos com contrato a termo certo, reduziu não 50%, como era obrigado, mas 100%. E no caso concreto, número de elementos, número de pessoal ao seu serviço, não reduziu 1% ao ano, reduziu 9% em 3 anos. E fê-lo muito antes ainda, ou começou a fazê-lo muito antes ainda, de ter sido legislado e da Assembleia da República ter determinado que deveria ser assim em todos os municípios do país. O município de Alvaiazer não precisou de ser chamado à atenção ou que alguém tivesse o cuidado de legislar para praticar boas regras de gestão. Conseguiu baixar, desde 2009 até hoje, de 1,9 milhões de euros de despesas com o pessoal, para 1,8 em 2010, para 1,6 em 2011, para 1,5 em 2012 e seguramente continuará nessa senda de redução das despesas com o pessoal em 2013, muitíssimo para além daquilo que tem sido, ou que é, o esforço legislativo também, emanado da Assembleia da República e indicado pelo nosso Governo, o Governo da Nação. Em Alvaiazer, por exemplo, e mais uma vez, a título de exemplo, o Gabinete de Apoio à Presidência tem uma despesa que ronda cerca de 1/4 daquilo que é a despesa máxima obrigatória para gabinetes de apoio à Presidência em municípios desta dimensão. Estamos a falar em valor monetário, em dinheiro, em euros. Cerca de 1/4 ou abaixo de 1/4 daquilo que são as despesas máximas permitidas, portanto, muitíssimo aquém. Devia ter 4 vezes mais daquilo que hoje gasta com o seu gabinete de apoio à Presidência. Em Alvaiazer também, a título de exemplo, todos os vereadores com funções executivas, Sr. Secretário de Estado, têm apenas e só metade do salário que a lei permite, que a lei atribui aos vereadores a tempo inteiro. Embora exerçam a função a tempo inteiro. Não recebem 1 cêntimo de ajuda de custo, não recebem 1 cêntimo de despesa de representação, não recebem, nunca receberam, nem eu nunca recebi em muitos quilómetros que fiz com o meu carro particular, como eles fazem também, muitas vezes, 1 cêntimo de ajuda de custo ou de quilómetros em carro próprio, em deslocação em carro próprio. E, portanto, eu acho que isto deve constituir para nós um motivo de orgulho. Não devemos ter vergonha de o dizer alto e bom som, de o explicar às pessoas e dizer também aos governantes da nação que não podem olhar para alguns casos isolados e vê-los, tomá-los como um todo. A lei atualmente limita, veda, reduz, restringe, no caso concreto do município de Alvaiazer, para o nosso caso concreto, reduz a possibilidade de ter no máximo, ou ter dois, não é no máximo, ter 2 chefes de divisão na nossa organização. Em Alvaiazer atualmente não temos nenhum chefe de divisão remunerado como tal. Em Alvaiazer, só para ter a noção também, a receita corrente do nosso município anda ao longo destes últimos anos na ordem dos 5 milhões e meio de euros. O último ano, 2012, 5 milhões e meio de euros, mas anda muito próximo desses valores, entre 5 milhões e 5 milhões e meio. E nunca a despesa corrente excedeu um montante aproximado de 4 milhões de euros. Ou seja, todos os anos, ano após ano, o município de Alvaiazer consegue, independentemente da legislação ou da obrigatoriedade de não ultrapassar das despesas correntes, não ultrapassar o valor das receitas correntes, nós não só nos ultrapassamos, como ficamos muito aquém ano após ano, em valores na ordem de 1,5 milhão de euros, que usamos sempre e em regra para investimentos de capital, para benefício das nossas populações e não para gastos na autarquia ou com a autarquia ou com despesas correntes da autarquia local. 1,5 milhão de euros de poupança efetiva de receitas correntes aplicados em despesas de capital, em investimento. Em Alvaiazer, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o país, desde 2010 houve uma redução de receitas do Orçamento Geral do Estado e tenho que dizer, e bem, porque todos temos que contribuir para o esforço da nação, mas houve, como disse, no município de Alvaiazer, uma redução de entrada de dinheiros do Orçamento Geral do Estado na ordem dos 15%, 14% sensivelmente, desde 2010. Foi o primeiro PEC, em 2010, primeiro PEC,
em que foram reduzidas as receitas, as transferências de Orçamento Geral do Estado para o município em 4%, para todos os municípios em Portugal. Foi o Orçamento Geral do Estado, o Orçamento do Estado de 2011, que reduziu mais 5%. Foi o de 2012 que voltou a reduzir ainda mais 5%, para faz um valor na ordem, em termos relativos, na ordem dos 14%, desde 2010 para cá. Um valor de redução de dinheiros, de receitas, do Orçamento Geral do Estado para os municípios portugueses. Isto equivale, no município de Alveiazer, a uma redução anual, nestes últimos 3 anos, na ordem dos 700 mil euros de receita. Ou seja, nós anualmente, desde 2010, 11, 12 para cá, estamos neste momento em termos absolutos e valores acumulados em cada ano que passa, a receber menos cerca de 700 mil euros do que se recebia em 2010, 2009, 2008, por aí fora. Eu sou apologista de dar para este contributo, desculpe uma expressão, de dar para este peditório, que é um peditório da nação, é um peditório para o qual todos os portugueses têm sido chamados a contribuir e têm dado a cara por ele. E, portanto, mais uma vez, todos os municípios, estou de acordo, têm que dar esse contributo. Alveiazer não foi exceção. Mas nem isso, o Sr. Secretário de Estado inviabilizou, felizmente, fruto das boas práticas de gestão que eu acho que o Executivo tem ombreado ao longo destes anos, nem isso inviabilizou investimentos na ordem dos 2 milhões e meio de euros em máquinas e equipamentos ao longo destes últimos anos, ou de cerca de 3 milhões de euros em terrenos e edifícios que são hoje propriedade da autarquia local do município, da Câmara Municipal, ao longo destes últimos anos, ou que inviabilizaram, embora tenham eventualmente reduzido um pouco o ímpeto que trazíamos do passado nessa matéria, mas dizia eu, não foi essa redução que inviabilizou os cerca de 18 milhões de euros que nós estamos a realizar atualmente, um pouco por todo o concelho, aqui em Alveiazer. Aliás, cerca de 14 milhões de euros dos quais são oriundos ou são objeto de financiamentos comunitários. Tem-se revelado extraordinariamente importante para o desenvolvimento, para a estratégia de desenvolvimento deste município. Queria dizer também, Sr. Secretário de Estado, apesar de tudo isto, apesar de a Lei das Finanças Locais, ainda hoje em vigor, prever um determinado nível de endividamento dos municípios, e do município de Alveiazer em concreto, e depois dela, ou no curso dela, já uma recente alteração legislativa que ocorreu em 2011, com uma alteração ao Orçamento de Estado, já na sua fase final, Orçamento de Estado de 2011, que veio a limitar, que veio a alterar, que veio a criar outra regra de limites de endividamento e que veio a penalizar com isso todos aqueles municípios que, tais como o de Alveiazer, eram claramente cumpridores em matéria de endividamento e passaram a ter que cumprir o limite de endividamento equivalente à que era o seu endividamento em 30 de setembro de 2011 e, portanto, penalizaram os cumpridores, como foi o caso de Alveiazer. Mas, apesar disso, Sr. Secretário de Estado, eu quero dizer, com toda a frontalidade, que o município de Alveiazer continuou e continua ainda hoje a cumprir, felizmente, escrupulosamente, os limites de endividamento que estavam impostos não só pela Lei das Finanças Locais, como aqueles que depois vieram restringir os cumpridores, que foi o nosso caso, pela alteração legislativa provocada pela revisão do Orçamento de Estado, a alteração do Orçamento de Estado de 2011, no final de 2011. Permita-me, Sr. Secretário de Estado, perdoe-me estas notas que lhe tenho deixado aqui, mas eu acho que são muito relevantes para o seu exercício da atividade governativa, para ter a percepção clara das realidades dos municípios, quem o senhor tem a tutela, na qualidade de Secretário de Estado da Administração Local, mas para perceber a realidade dos municípios, de uns e de outros seguramente, mas estou em crer que aquilo que se passa com o município de Alveiazer se passará seguramente com muitos, não direi com todos infelizmente, mas com muitos e muitos dos 308 municípios a nível nacional. Permita-me que lhe diga, Sr. Secretário de Estado, o seguinte, e o senhor bem sabe também aquilo que lhe vou dizer, é um refreshment, é um relembramento eventualmente. A dívida total do Estado português, segundo fontes do próprio Estado, fontes públicas,
é cerca de 204, atualmente, cerca de 204 mil milhões de euros. A dívida total dos portugueses, houve quem considerasse há uns bons tempos atrás que andava nos 8 milhões, mas as mesmas fontes do Estado português apontam para 12 mil milhões, a dívida total de todos os 308 municípios portugueses, na ordem dos 12 mil milhões de euros. Portanto, para que tenhamos a noção da grandeza, da ordem de grandezas, municípios 12 mil milhões de euros de dívida no seu total, o Estado no seu total 204 mil milhões de dívida, são valores completamente dispares. Isto para lhe dizer ao Sr. Secretário de Estado e a todos que nos ouvem que aos municípios assiste muita responsabilidade pelo estado da nação, de bom e de menos bom seguramente. Mas neste caso concreto da dívida pública portuguesa, os municípios serão responsáveis por cerca de 5% da totalidade da dívida pública portuguesa, cabendo os restantes 95% a muitas e demais entidades. Só, também segundo as mesmas fontes, o Metro de Lisboa, o Metro do Porto, a Refer e as Estradas de Portugal têm ou comportam uma dívida pública, uma dívida total na ordem dos 17 mil milhões de euros, ou seja, cerca de uma vez e meia, só estas 4 empresas públicas, cerca de uma vez e meia o valor total da dívida total de todos os municípios portugueses juntos. E se nós olharmos para a totalidade das empresas públicas em Portugal, para o setor público estatal, essa dívida é da ordem dos 50 mil milhões de euros. Ou seja, todas as empresas públicas portuguesas no seu conjunto têm uma dívida mais do que 4 vezes superior à dívida da totalidade dos municípios portugueses. Nós somos seguramente, e eu faço o meia-culpa, enquanto um dos 308 municípios portugueses, um dos elementos do problema. Mas não somos seguramente o elemento-chave de todo este problema. E eu acho que isto era importante também, uma questão de dignificação do poder político local. Era importante também que isto fosse capaz de ser honestamente transmitido a todos os portugueses através dos órgãos de comunicação social. Permita-me a este título, Sr. Secretário de Estado, a ousadia de poder eventualmente dar-lhe alguns conselhos. E não me leva a mal por isso. No exercício da sua atividade governativa e nos contactos que tem regulares seguramente com os demais membros do Governo, proponho-lhe que façam de facto cortes que acabem muitas vezes com regalias e com mordomias em muitas das empresas públicas, se não em todas as empresas públicas em Portugal. Com muitas das regalias e das mordomias que têm ao longo de tantos anos sido dadas, prestadas a tantas fundações que nós ou não conhecemos ou não reconhecemos o seu real valor. E a tantos outros, desculpe que lhe diga, tantos outros papões que existem um pouco por todo o país, a sorver os dinheiros das famílias e das empresas, que são o contributo das famílias e empresas de todo o nosso Portugal. Peço-lhe que tenha a capacidade de transmitir também aos restantes membros do Governo, percebam que não cortem, não devem cortar mais naquilo que são os rendimentos das famílias, que são os orçamentos dos privados, das empresas privadas, que não peçam mais impostos às famílias e às empresas, e tantos outros, sinceramente, tantos outros conselhos que eu eventualmente teria gosto e vontade de aqui lhe dar. Mas o tempo não me permite. Quero sinceramente dizer do fundo do coração, poderei sempre, e se o senhor assim entender, permita-me essa ousadia dar-lhe muitos conselhos, como muitos conselhos poderei receber da sua parte, mas quero dizer também com toda a clareza e com toda a frontalidade, só não lhe quero dar o conselho de Alvaiazer, porque esse é muito nosso e gostamos muito dele. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui connosco. Muito obrigado.